Universidade no Ar. Um programa dos alunos da Universidade São Judas Tadeu. Seja por meio de uma violência física, verbal ou até mesmo por um olhar julgador, praticantes de religiões de matriz africana sofrem com frequência preconceito e intolerância. O assunto voltou à tona no começo deste ano, após um participante de um reality show sofrer com piadas e julgamentos a respeito de sua fé. Nos últimos 2 anos, o Disque 100, que recebe denúncias de violação de direitos humanos, registrou um aumento de 45% em crimes ligados à intolerância religiosa. Elizabeth Aguiar, praticante da Umbanda, nos conta que esse tipo de preconceito atrapalha, inclusive, a sua vida profissional. Eu passei por uma situação muito triste quando eu estava trabalhando em uma empresa e nessa empresa eu tinha um chefe, né? E esse chefe, ele tinha uma religião que era diferente da minha e ele começou a me perseguir. Ele sonhou que o Espírito Santo estava informando a ele que eu estava indo para o meu centro acender velas para destruí-lo e que isso era motivo de demissão. E aí ele foi até minha gerência, meu gerente conversou com ele e falou para ele que isso era algo que ele deveria estar conversando com a diretoria financeira da empresa para ver se a empresa iria fazer algo a respeito. Foi difícil, foi triste, porque ele era uma pessoa que eu confiava, era uma pessoa que chegou na empresa e eu trouxe ele para perto. A estudante de RH e umbandista Bárbara Terra conta que o preconceito a acompanha desde a infância. Quando eu tinha entre 5 e 6 anos, eu morava no andar térreo de um apartamento. E era óbvio que as pessoas viam, né, que às vezes tinha vela acesa, viam as imagens, incensos, defumadores e sabiam da minha religião. E aí um dia eu saí para brincar no parquinho, né, que tinha nesse apartamento, e eu fui barrada pelas crianças do condomínio. Elas falavam que eu não podia mais brincar lá porque eu era o diabo loiro. Isso aconteceu diversas vezes até a minha mãe realmente intervir, mas foi algo que marcou bastante a minha vida. Teve outra vez também, quando eu já era maior, eu estudava numa escola particular e eu tava com um cordão de pedra, né, de proteção dentro da bolsa, porque nós, da religião de matriz africana, tem, né, esse costume de andar protegido. E aí eu fui tirar esse cordão da minha bolsa, eu não lembro pelo motivo. E aí quando a professora viu, ela disse que era coisa de bruxaria. Ela tomou imediatamente da minha mão, fez o sinal da cruz e escondeu de mim. E até hoje eu não sei o que ela fez com esse cordão e nem onde foi parar. Compreender a origem das falas e ações que esboçam a repulsa a essas religiões e seus fiéis é essencial para iniciar um diálogo sobre o combate desse crime. O teólogo e professor de história João Ernesto de Souza nos explica. Os escravizados já vêm com uma carga quando saem da África para o Brasil e tentam ali manter algumas raízes. Às vezes fazem sincretismos, às vezes fazem resignificações ou às vezes tem a aculturação mesmo. Esse escravizado, ele tenta manter a sua cultura e sua religião, mas obviamente ele vai ser perseguido porque existe uma imposição católica, eurocêntrica, dentro de um sistema colonial, dentro de uma estrutura de colônia de exploração. Então, o indígena ele já vai tentar, mas ele ainda sofre muito pela ação dos jesuítas. O negro que está aqui escravizado, o cativo, ele vai tentar fazer esse sincretismo, uma forma de manter o seu culto. A imposição é católica, a imposição é branca, ou se adapta, ou absorve, ou é aculturado, ou sofrerá as consequências. Isso até hoje. Imagina naquela época, onde você não tem liberdade. Larissa Garcia, estudante de educação física e também praticante da Umbanda, explica que para ela, quem julga os rituais deveria conhecer e se informar sobre a religião. O preconceito contra a religião, né, vem de pessoas que não conhecem a religião, não conhecem o que é praticado nela, né, não tem esse conhecimento. E talvez, para amenizar o preconceito, seria bom as pessoas, antes de julgar, né, condenar, procurar um terreiro, conhecer, absorver um conhecimento maior de como funciona, procurar entender melhor, né, a religião, participar de uma gira e ver que ele
o que é praticado ali não é feito para causar um mal ao outro, né? Quem tá ali é como se estivesse em qualquer outra religião, numa igreja católica, evangélica. E querendo ou não, o terreiro é um lugar sagrado pra gente, assim como a igreja é para aqueles que frequentam também. Apesar do número de casos de intolerância religiosa aumentar, muitas vítimas escolhem não denunciar, como relatam Elizabeth Aguiar e Bárbara Terra. Eu não pude denunciar, né, essa situação. Eu não quis, vou melhorar. Eu não quis denunciar essa situação, porque se eu denunciasse, possivelmente ele ia ter um problema grandioso nas mãos. Não, eu nunca denunciei, nem eu e nem ninguém da minha família. Até porque a gente sabe que a justiça, né, do país que a gente mora é muito falha nesse quesito. Mas eu acredito bastante na lei do retorno. Eu acredito que a gente colhe tudo que a gente planta. O jurista e professor universitário Luiz Fernando Baracho explica o que é e o que fazer em casos de crime de intolerância religiosa. O primeiro ponto é que essa pessoa deve procurar a assistência da polícia judiciária do seu estado, ou seja, a polícia civil, e fazer ali o boletim de ocorrência. Lembramos também que há defensorias públicas estaduais que podem também prestar algum tipo de assistência à pessoa que sofreu esse tipo de crime. O crime de intolerância religiosa está previsto no Código Penal, no artigo 208. Lembrando que este código é de 1940. Então, nós nos aproximamos de 100 anos do reconhecimento de intolerância religiosa como crime no direito brasileiro. O artigo 208 estabelece alguns elementos para o crime. A questão de escarnecer alguém publicamente por motivo religioso, isto é, humilhar alguém por motivo religioso. Também impedir ou perturbar a celebração de uma cerimônia religiosa e vilipendiar objetos religiosos, ou seja, destruir objetos religiosos, objetos de culto. Devido às heranças históricas e culturais do Brasil, o ato de intolerância religiosa foi equiparado ao crime de racismo no início de 2023. Hoje, quem comete uma ação de preconceito contra religiões pode pegar uma pena de 2 a 5 anos de prisão. Para que o país seja atuante no combate ao preconceito, o Disque 100 está ativo para denúncias. Não se cale! Essa reportagem teve narração de Stella Marconi e Nicolas Siqueira, produção de Letícia Santos e Gustavo Silva, orientação da professora Eliane Basso e edição de Marcos Borini. Universidade no Ar, um programa dos alunos da Universidade São Judas Tadeu.